Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Estão bem ou vocês estão com sono? Os dois. Maravilha. Vamos lá, né? Então hoje a gente está chegando aí no 11º episódio da nossa série em Gálatas. Deixa eu viver a boa nova. E hoje nós vamos fechar o capítulo 5. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia então, Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 25. Gálatas 5, 16 até o 25. Episódio de número 11, chegando no finalzinho da nossa série. Esse episódio mais 2, a gente finaliza a carta aos Gálatas. Então vamos lá, Gálatas 5, 16 ao 25. Diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado. Mais uma vez, o Senhor nos reunir nesse dia, dia do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos atraiu a sua presença mais uma vez. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor reafirma a sua aliança conosco e mais uma vez o Senhor nos coloca diante da sua palavra. O Senhor nos coloca com nossos irmãos. O Senhor nos convida a sentar à sua mesa. E isso é uma prova, Senhor, da sua fidelidade, Pai, para com as suas promessas, Pai. Quero te agradecer, quero pedir que o seu Espírito venha trazer essa palavra e interiorizar mesmo, Pai, no nosso interior, nos nossos corações. Abra os nossos corações, chegue, Pai, no lugar mais profundo onde nós não conseguimos ir. Nós pedimos que o seu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento e que a gente possa, pelo poder, Pai, do Senhor, encarnar essa verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como nós já vimos, domingo passado, nós falamos um pouquinho sobre a nossa condição, né, de justos e o caminho possibilitado por essa condição, que é o caminho de liberdade. Nós vimos que essa condição e esse caminho é justamente a possibilidade para a gente poder viver como Deus quer e não como nós queremos. Essa é a única possibilidade, essa condição que nós temos de justos e esse caminho de liberdade agora que a gente trilha, né? Essa é a única possibilidade que a gente tem para viver como Deus quer e não como nós queremos, né? Essa é a única possibilidade de nós sermos conformados, como nós vimos também, à imagem do Deus que nos criou para
representá-lo na criação, né? E como que é esse Deus que nos chamou para representar Ele, né? Como imagem e semelhança? É um Deus satisfeito, que sempre doa de si. Esse é o nosso Deus. E esse é o Deus que nos criou a sua imagem e semelhança e nos chamou para representá-lo no mundo, como um Deus satisfeito. Então, que está sempre doando de si, não está buscando reter de ninguém, né? Porque Ele não precisa reter nada. Ele quer que a gente seja do mesmo jeito, que a gente represente esse Deus, né? Como seres humanos satisfeitos, que estão prontos a doar de si ao outro. Né? A gente vê que aqui nós vemos um padrão, né, de uma relação vertical para com Deus, que tem impactos relacionais horizontais. Né? Então Deus nos coloca aí uma relação com Ele, né, de imagem, a sua imagem, e a semelhança de Deus, assim como Ele governa, assim como Ele derrama o seu amor, assim como Ele é comprometido com a criação, com as suas criaturas, nós também precisamos exercer, por assim dizer, a nossa ação, o nosso domínio no mundo de forma amorosa, comprometida, da mesma maneira. Então, é uma relação vertical que possui impactos relacionais horizontais também, né? E falando um pouco disso, eu queria reler os versículos que nós concluímos o último sermão, que são os versículos do 13 até o 15, para a gente poder contextualizar um pouquinho aquilo que a gente vai falar hoje. Capítulo 5, versículo 13 até o 15, diz assim, ó: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, se nós representamos no mundo um Deus satisfeito, né, essa satisfação que a gente encontra no próprio Deus, ela é materializada, por assim dizer, quando a gente deixa de sugar, de destruir, de consumir o outro para poder dar de nós mesmos. Esse é um ponto. E para isso, né, para a gente conseguir refletir isso, expressar isso no mundo, a gente precisa aprender, como a gente viu domingo passado também, a amar. Né? A gente precisa aprender a amar. Por quê? Porque Deus é amor. Né? E esse doar aqui, esse servir, né, que nem o texto desses versículos que a gente acabou de ler, ele acontece pelo amor. É justamente o que o versículo 13 nos diz. Né? Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, a gente precisa aprender a amar, porque Deus é amor e todo o nosso serviço para o outro passa por esse caminho do amor, né? E Deus é essa pessoa que define amor. A gente precisa sempre lembrar disso. Deus é quem define o que é amor, o que é amar e como nós devemos amar também. Deus é esse quem nos orienta nesse sentido. Então, sendo assim, no fim das contas, quando a gente observa esse padrão aqui, a gente vai ver que a nossa necessidade ela é de aprender a amar o próprio Deus. No fim das contas é isso. A gente tem que aprender a amar o próprio Deus para que a gente possa exalar os resultados desse compromisso relacional no mundo. Por isso que Deus nos alcança, como nós vimos domingo passado também, e nos insere em uma jornada. Uma jornada que é formativa, né, que é pedagógica, ela é segura também. Ela é segura por quê? Porque agora nós estamos trilhando essa jornada como justos e livres, né, que é uma condição que está fundamentada na obra de Cristo. Então é uma jornada formativa e pedagógica segura. Nós estamos inseridos aí e ninguém vai tirar a gente daí. Nós estamos trilhando essa jornada rumo ao amor. Nós vimos no domingo passado também. Que significa o quê? Aprender a amar aquilo que Deus quer
enquanto a gente está aprendendo a amá-lo acima de todas as coisas. Essa é a dinâmica. Nós vamos aprendendo a amar o que Deus quer, enquanto Ele está nos ensinando a amar Ele mesmo acima de todas as coisas. E aí essa é a dinâmica de como a moralidade cristã ela é cultivada. Né? Em outras ocasiões a gente falou sobre essa questão de como a gente lida com a verdade da lei, né? Agora que o Espírito nos habita. É uma relação de dentro para fora. A gente não está tentando pegar a lei e enfiar dentro do nosso coração. É o Espírito que está escrevendo ela na nossa mente, nos nossos corações. E a gente não usa a lei também de forma utilitária, né? Só porque ela é útil, de uma visão, com uma visão pragmática, por assim dizer. Né? Isso é muito equivocado. A dinâmica de como a moralidade cristã é cultivada é nessa dinâmica onde o próprio Deus, por meio do seu Espírito, está nos ensinando a amá-lo acima de todas as coisas. É um movimento dele, de dentro para fora. Nós somos arrastados por esse lugar e nós estamos sendo conduzidos por ele nessa jornada de formação. Né? E é assim que o caráter cristão, né? Quando eu digo moralidade cristã, que eu estou me referindo também ao próprio caráter cristão que está sendo formado em nós. E o que a gente vai ver é o contraste de cultivos. Nós vamos ver um contraste. Aquilo que é cultivado, por exemplo, baseado na performance humana, né? Nas competências, nas inseguranças e no medo, né? E nós vamos ver que o resultado disso significa, vai nos levar à carne e os seus pobres ganhos. A gente vai ver o que a gente consegue ganhar quando a gente tenta cultivar uma performance baseada na nossa própria carne, nos nossos próprios desejos. O que a gente vai ganhar quando a gente entra nessa dinâmica. A gente vai ver, em contraste com isso, aquilo que é aquele caráter que é cultivado baseado na performance de Cristo, como a gente viu também no domingo passado. Quando a gente cultiva uma vida que é baseada aí na fé, né, nessa segurança e nessa liberdade que o Espírito nos coloca agora. E o resultado disso vai ser o Espírito e o seu fruto, que é gerado em nós. Como a gente vai ver hoje também, né, esse caráter cristão, que é cultivado aí por meio da performance de Cristo, em fé, segurança, liberdade, né, é desenvolvido em nós pelo Espírito Santo, enquanto nós estamos aí trilhando uma jornada, né, um andar de submissão dependente e confiante a Deus e ao que Ele faz em nós por meio do seu Espírito. Né. Então, tudo isso tem a ver com aquilo que a gente já falou, que é amar a Deus, essa vocação primária, vertical, e amar no mundo, que é essa nossa vocação secundária, horizontal. Então nós somos amantes no mundo. Só que a forma que a gente ama precisa sempre estar orientada pela forma como que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Então, quando a gente fala desse contraste de cultivos, aquilo que é baseado na performance humana e aquilo que é baseado na performance de Cristo, a gente vai começar a perceber, então, que existe uma tensão entre duas forças motrizes aí na vida do crente. Tem duas forças que estão lutando, que estão tentando nos direcionar, nos orientar no mundo. Uma delas é a carne, que a gente poderia definir como nossos super desejos pecaminosos, autossuficientes e autodeterminados, que tem a ver com a direção que o homem toma após a queda, né? Isso é a carne. E, por outro lado, o Espírito, que é aquele que está aplicando a vida de Cristo em nós. Né? Aqui já dando uma breve definição de carne e Espírito. Né? E é justamente assim que o texto de hoje ele vai começar. Né? Ele vai começar falando um pouco sobre essa tensão, essa realidade que a gente experimenta no nosso interior, essas duas forças motrizes que estão aí em guerra dentro dos nossos corações, por assim dizer, né? E eu vou ler aqui, vou reler os versículos 16 até o 18. Ó. Diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne,
porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Aqui, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que existe um paralelo entre três coisas aqui que a gente vê nesse texto, que é o seguinte: existe um paralelo entre satisfazer a concupiscência, ou seja, o desejo da carne, que está no versículo 16, o nosso querer, ou seja, a nossa vontade, e também estar sob a lei. Então, há um paralelo entre essas três coisas aí: satisfazer a concupiscência, o desejo da carne, o nosso querer, a nossa vontade, e estar sob a lei. Ou seja, a gente poderia dizer então que a satisfação da carne seria o modus operandi da nossa vontade após a queda, que é justamente o que significa estar sobre a lei. Entende? A satisfação da carne é a forma com que a nossa vontade opera depois da queda. É assim que funciona. E essa condição é justamente o que significa estar sob a lei. E aqui a gente começa a ter uma visão sobre a realidade do arbítrio humano. Quando a gente fala da vontade humana, quando a gente entra nessa ideia de livre-arbítrio, por exemplo, aqui a gente vai ver que o arbítrio humano ele não é livre, mas ele é condicionado a satisfazer a própria concupiscência. Entende? Porque tem esse paralelo aqui. E aqui o texto já deixa essa realidade muito clara para a gente. A nossa vontade tem a ver com a satisfação da carne, da nossa própria concupiscência. E o nosso arbítrio, a nossa vontade, ela está condicionada a isso. E a gente não tem o que fazer. E a gente vive essa tensão. Esse aqui é um lado, né, uma das forças motrizes que está operando nos nossos corações. E quando eu falo que essa condição é justamente o que significa estar sob a lei, a gente vai ver que é justamente a lei que vai revelar para a gente essa condição da nossa vontade, que é agora escrava dessa realidade, né, de estar dada ao pecado. Né? Estar sob a lei, quando a gente fala que a lei está revelando essa condição, estar nesse lugar é estar encerrado na sua verdade, que a gente já viu também em outras ocasiões, né? E que verdade? A verdade é que nós somos transgressores, de que nós somos insuficientes. Quando a gente olha para a lei e a gente se depara nesse nosso movimento de se conformar a ela, de obedecer a ela, e a gente não consegue, a gente vai ver então que há um problema com a nossa vontade. Há um problema aí com os nossos desejos. E a lei vem e mostra que a gente é assim. Nós somos transgressores, nós somos insuficientes. Não tem como a gente fugir disso quando a gente tem esse contato com a lei. E aqui a gente começa a se encontrar, nesse lugar aí da verdade da lei, quando a gente se encontra com essa verdade, que a gente também se encontra com a realidade da impossibilidade da autojustificação. Não tem como se autojustificar, porque a gente não consegue oferecer uma obediência perfeita para Deus. Não tem como. Então, a lei nos coloca nesse lugar. E aqui a gente vai ver, então, o fracasso da independência e da autodeterminação humana. É nesse momento aí que a gente se encontra com esse fracasso. É o caminho que o ser humano tomou de independência, de autodeterminação, de autonomia, né, lá no Éden. Ele é fracassado, não tem como. A gente não consegue produzir algo bom no mundo assim, né? E esse lugar, sob a lei, é onde o ser humano então se acha encerrado na sua culpa, né? No medo, na insegurança. Não tem como sair daí por conta própria. A lei está mostrando essa verdade aí. E isso quer dizer o quê? Tem a ver com o quê? Tem a ver com aquela escravidão que nós vimos em episódios anteriores, né? Uma escravidão essa que não nos conduz ao amor.
Sempre que a gente está tentando alcançar algo por esse caminho do esforço, né, da competência, da autoconformação com a lei de Deus, a gente não vai conseguir chegar aonde a gente deve chegar. A gente não vai chegar nesse lugar que é o verdadeiro amor, aprender a amar a Deus, aprender a amar as coisas e o outro como Deus deseja, mas a gente vai estar sempre vivendo nesse lugar aí de insegurança, de culpa, de medo, né, de insatisfação, de estar preso nas nossas performances que nunca vai levar a gente a lugar nenhum. Né? A gente nunca vai chegar no lugar para aprender a amar como Deus deseja que a gente ama. Né? Por quê, gente? Porque uma jornada firmada nas competências humanas, né? Essa tentativa de tentar um aperfeiçoamento na carne, que nem Paulo falou lá no capítulo 3, versículo 3, né? Vai conceder aos homens apenas os pobres ganhos de uma vida que está encerrada sobre a verdade da lei. A única coisa que a gente vai conseguir alcançar nesse caminho aí, nessa jornada firmada nas competências humanas, nessa tentativa de se aperfeiçoar na carne por meio do nosso próprio esforço, a gente só vai chegar nos pobres ganhos de uma vida que está encerrada sob a verdade da lei, que é o pecado. É só isso que a gente vai conseguir achar nesse caminho. E é justamente o que vai nos mostrar os versículos seguintes, do 19 até o 21. Ele vai falar um pouco sobre as obras da carne, que eu estou denominando aqui sobre os pobres ganhos da carne, quando a gente chega e tenta buscar alguma coisa por esse meio. E quais são esses pobres ganhos da carne? Né? Versículo 19 até o 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, a jornada que é firmada aí na autossuficiência e autodeterminação, ela é marcada por obras que vão sinalizar as desordens da concupiscência humana. Esse é o que a gente vai conseguir nesse caminho aí, nessa jornada que está firmada na autossuficiência e autodeterminação. A gente só vai poder sinalizar e expressar no mundo aquilo que a gente é pós-queda. Desordens da concupiscência humana, que o texto chama aí de obras da carne. E é interessante que a gente voltar a nossa atenção um pouco, às vezes a gente lê o texto assim de forma corrida, e a gente não percebe que o texto divide essas obras aqui em 4 grupos de pecado. E eu vou usar um pouquinho a própria divisão que o Tim Keller fez no livro Gálatas para você, que ele vai apontar para esses 4 grupos da seguinte maneira. Há 3 palavras no versículo 19 que são relacionadas com obras da carne na área da sexualidade, que são, né, imoralidade, a palavra porneia, ou seja, uma relação sexual entre pessoas que não são casadas uma com a outra. Tem também impureza, que é a acatársia, que são práticas e relacionamentos sexuais não naturais. E indecência, que é a sélgia, isto é, um tipo de sexualidade descontrolada. Então aqui é um grupo de pecados que estão relacionados na área da sexualidade. E aí ele vai continuar. Aqui também há 2 palavras no versículo 20 que são relacionadas com a área da religião, que é o quê? Idolatria, né? Idololatria e feitiçaria, que é farmaqueia. E aí, segundo o Tim Keller, né? Como aqui a idolatria está aparecendo em conjunto com a feitiçaria, segundo ele, não diz respeito à prática muito ampla e abrangente de converter coisas boas, como uma carreira profissional, em um Deus, né? Como vai dizer lá em Efésios e Colossenses. Mas que Paulo está se referindo a práticas religiosas ocultas, pagãs, bem específicas, por assim dizer, né? A primeira se referindo à ideia de fornecer um substituto inadequado para Deus, e a segunda de falsificar
a obra do Espírito. E ele vai dizer também que nos versículos 20 e 21 surgem 8 palavras que vão descrever como a carne também destrói os relacionamentos. 4 delas são atitudes destrutivas, que vai ser ambição egoísta, ou seja, competitividade, uma motivação voltada para a busca do eu. Tem inveja, que é a cobiça, o desejo daquilo que os outros têm. Tem ciúmes, o zelo e energia que vem de um ego faminto. E rivalidade, que é designando a hostilidade, uma atitude antagônica. Essas aí são 4 que estão descrevendo atitudes destrutivas quanto aos relacionamentos. E as outras 4 estão descrevendo os resultados dessas atitudes nos relacionamentos, que vão ser o quê? Inimizades, ser polêmico ou gostar de provocar brigas, ira, explosões de raiva, né? Discórdia, que significa divisões entre pessoas, ao que a ira conduz, e partidarismo, que são grupos partidários e rivais permanentes. E, por fim, tem 2 palavras aí que se referem ao abuso de substâncias, que são o quê? Bebedeiras e orgias. Essas 2 estão conectadas. E aqui é diferente um pouco de como a gente usa a palavra orgia, né? Que está até muito voltado para questões sexuais. Essa daqui não, gente. Essa daqui ela tem a ver com uma questão de bebedices mesmo, a questão de vícios em substâncias, né? Então, uma das obras da carne é o vício em substâncias e comportamentos que criam prazer, ou seja, realidades paralelas. Então, observando um pouco aqui essa divisão que o texto está fazendo, né, nesses 4 grupos de pecados, a gente consegue também observar que as obras da carne, né, esses seus pobres ganhos que elas nos levam, também estão apontando, se a gente observar aqui, para as 4 desordens fundamentais da queda. Tem 4 desordens fundamentais que aconteceram na queda, que são o quê? A desordem psicológica, espiritual, social e ambiental. As 4 relações humanas que foram desordenadas quando o ser humano ele se rebela contra o Criador. E a gente pode ver que aqui a gente consegue achar esses 4 grupos apontando mais ou menos assim para essas 4 áreas, né? Na área psicológica, que é uma ruptura consigo mesmo, né? Em relação, por exemplo, aos pecados sexuais, que se a gente for ver essa questão de desordem na sexualidade, tem muito a ver com uma perda de orientação básica de identidade, né? A questão da sexualidade tem muito a ver com essa falta de orientação de identidade. Então aqui a gente começa a ver pecados que apontam para essa ruptura consigo mesmo, uma ruptura psicológica. A gente vai ver também a ruptura espiritual religiosa, que é a própria ruptura com Deus, né? Que tem a ver ali com a idolatria e a feitiçaria, que demonstra muito essa inquietação do coração humano em relação a Deus. O ser humano foi criado para estar em relação com o Criador, com Deus, nessa relação religiosa. E quando a relação é rompida com a queda, o ser humano continua com essa necessidade. Então, a idolatria aponta para essa necessidade fundamental do ser humano como um ser religioso. Então, quando a gente olha para esses problemas, a gente já vê também essa questão da ruptura com o próprio Deus. Depois a gente vai ver que existe também um grupo aqui de pecados que demonstram essa ruptura com o outro, que é a ruptura social, né? Que são os pecados relacionais aí, que apontam para o nosso esquecimento da identidade do outro também. Se a gente não sabe quem nós somos como seres humanos, já é meio que automático, então, que a gente também perdeu o senso de identidade do outro. E isso daí promove desordens relacionais, que é uma das coisas também, uma das rupturas que acontece na queda. E por último, a gente vai ver que também esse grupo aqui, a parte desse grupo, também aponta para a ruptura com a própria criação, né? Que tem a ver com a forma que a gente se relaciona com as coisas criadas, que é que o uso abusivo das coisas para fins de satisfação pessoal.
né, essa questão aqui dos vícios ali, bebedeiras, e a maneira que a gente usa de substâncias para criar realidades paralelas e essas questões. Então nós vemos que essas palavras aqui, esses pecados, essas obras da carne, esses pobres ganhos da carne, os ganhos que a gente vai conseguir entrando nessa jornada aí, baseada nas nossas próprias competências, eles apontam para aquelas que são as desordens fundamentais da queda. Então a gente só vai expressar aquilo que a gente se tornou após a queda, quando a gente se firma nas nossas próprias competências, né? E aí Paulo, como a gente viu também, ele vai finalizar o versículo 21, enfatizando, né, que não herdarão o reino de Deus a que tais coisas praticam. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que aqueles que habitam essa realidade continuamente, aquelas pessoas que estão habitando essa realidade, que a única coisa que eles conseguem obter são esses pobres ganhos da carne, isso aponta para o fato de que eles não herdarão o reino de Deus, né? E aqui é interessante porque, como nós vimos domingo passado também, Paulo ele escreve para esses irmãos aqui, crendo e acreditando na sua conversão, né? Ele escreveu, como nós vimos no trecho do domingo passado, ele tinha confiança de que os irmãos não iriam ficar caindo nessas baboseiras que estavam sendo ensinadas para eles, e eles iam alinhar ali a sua jornada de fé, né? Paulo confiava nisso. Então, a ideia, quando Paulo fala deixa essa exortação aqui, essa palavra aqui para os irmãos sobre esses que praticam tais coisas não vão herdar o reino de Deus, ele não tem a intenção de abalar, por exemplo, a segurança da salvação dos irmãos aqui, que são justos, né, tem essa condição de justos e livres diante de Deus. Mas a ideia dele é advertir esses irmãos contra a frouxidão para com o pecado. Paulo está querendo deixar esses irmãos em alerta para a questão da frouxidão para com o pecado, que é um problema em relação a isso, né? Por quê, gente? Porque há uma tensão, que nem eu falei anteriormente, né, entre duas forças motrizes aí. A gente precisa sempre se lembrar disso. Há uma tensão, né, que é uma militância, uma batalha entre o nosso desejo de satisfazer a nossa carne, né, que é essa nossa condição, a condição da nossa vontade após a queda, e a postura de trilhar uma jornada e um andar de submissão confiante a Deus por meio do Espírito que agora nos habita. Então, há uma tensão aí no nosso interior. Então, Paulo está advertendo aqueles irmãos, lembrando isso daí, para que eles levem a sério a questão do pecado, porque no nosso interior existe essa batalha. E se a gente abaixa a guarda, a gente vai seguir para aquilo que é mais natural da nossa carne. Então, Paulo está tentando manter esses irmãos em alerta, né? E aqui novamente entra aquele contraste, né, que é o contraste da fé, né, aquilo que nós conquistamos pela fé em Deus, no Filho e pelo Espírito, com aquilo que a gente conquista com a competência humana, que é por meio da autossuficiência, da autodeterminação, que está sempre buscando o quê? A autojustificação, está sempre buscando autossalvação. Por quê? Porque no fim das contas a gente está sempre buscando se autossatisfazer, né? A jornada trilhada, baseada na competência humana, é uma jornada que está sempre buscando autossatisfação. Então, Paulo está alertando esses irmãos para que a gente mude o foco e a gente trilhe a jornada pela fé, militando contra esses desejos aí. E por isso, observando essa tensão, né, que ao contrário dessa postura, né, de frouxidão aí, de estar vivendo uma vida que apenas colhe os pobres ganhos da carne, Paulo ele vai dizer, né, porém, nos versículos 16, 17 e 18 também, que andemos no Espírito, ou seja, militando, lutando, guerreando aí contra a força motriz pecaminosa da carne, e desfrutando da liberdade da gente, de podermos ser agora guiados
pelo Espírito nessa jornada aí rumo ao amor. Então Paulo ele fala isso ali também nesses versículos 16 ao 15, que a gente ande no Espírito, travando essa luta contra essa força motriz pecaminosa e desfrutando de fato dessa liberdade que nós temos de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nessa jornada aí rumo ao amor. Então, isso aqui deixa claro para a gente que é uma batalha, gente, para a gente poder se submeter confiadamente ao Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente está falando várias vezes que o Evangelho ele é contraintuitivo para a gente. O Evangelho não é algo que nós vamos naturalmente. A gente não abraça essa realidade porque a gente quer, porque porque a gente gosta, porque a nossa vontade se atrai por isso, né? Há uma batalha para que a gente se submeta ao agir do Espírito Santo de Deus. Há uma batalha para que a gente abrace em fé a realidade que é proposta pelo Evangelho. E a gente precisa sempre se lembrar disso, né? Por quê? Porque quando o Espírito Santo regenerou os nossos corações de pedra, né, transformando esses corações em corações de carne, ele nos inseriu nessa batalha. Ele nos colocou nesse lugar agora de estar militando, que antes não tinha batalha nenhuma. Né? Antes a gente estava entregue mesmo às nossas próprias paixões. Mas quando o Espírito regenera o nosso coração e transforma ele em um coração de carne que agora pode responder, né? Responder a palavra de Deus, responder a orientação do seu Espírito, ele nos colocou num lugar de tensão. Ele nos colocou num lugar que agora existe duas forças aí e a gente precisa estar sempre atento a isso. Por quê? Porque tem um inimigo aí que precisa ser morto, precisa ser vencido. Né? E esse inimigo, né, esse principal inimigo a ser vencido é a nossa própria vontade, que é condicionada ao pecado. Né? Essa vontade que nos afasta de Deus, né? E que está constantemente desejando produzir no mundo as desordens da queda. A nossa vontade está tentando produzir aquela bagunça toda que a gente viu aqui o tempo todo. Sempre. Por quê? Porque a nossa vontade, a nossa carne, ela é isso. Ela é uma desordem da queda. E ela está sempre tentando produzir isso. A gente precisa estar atento, a gente precisa entender que o Espírito agora nos colocou nesse lugar de tensão. Né? Só que a gente está falando muito sobre essa questão de ser conduzidos pelo Espírito nessa jornada rumo ao amor. Né? Mas por que uma jornada rumo ao amor? Né? Aqui a gente precisa voltar nossos olhos para aquilo que nos é dito lá nos versículos 5 e 6, para a gente entender um pouco isso aqui. Que diz assim, ó, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, a fé, ela nos coloca diante do plano de Deus, de um novo horizonte, por assim dizer, um horizonte de esperança. Né? E aí o texto continua, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Né? Aquilo que a gente viu também no domingo passado, né? Que a performance, né? e as contribuições humanas, elas não valem de nada diante da obra perfeita de Cristo. Né? Elas sempre vão nos conduzir a esses pobres ganhos da carne. Por isso que elas não valem nada. Por isso que a gente falou que todas as possibilidades humanas diante da obra de Cristo têm que ser consideradas impossibilidades. Porque para a autojustificação elas não servem para nada. Elas sempre vão apontar para as desordens da nossa carne. Então, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor quando a gente olha para Cristo Jesus. Mas o que vale então? Quando a gente pensa nisso aqui? O texto vai dizer, o que vale? É a fé que atua pelo amor. Isso é o que vale, a fé que atua pelo amor. Então a gente já começa a ver aqui que é assim que se expressa o caráter cristão no mundo. Uma fé que atua pelo amor. Por isso nós somos chamados a amar no mundo. Entende? A partir do nosso amor a Deus. Por isso que a lei se resume nisso. Amar a Deus e amar o próximo.
Por quê? Porque a fé, tudo aquilo que a gente recebe pela fé, tudo aquilo que a gente alcança pela fé, uma fé que nos é dada também, né? Senão seria um pouco de mérito, né? Mas aquilo que a gente acessa pela fé é jogado para fora pelo amor. Esse é o caminho, né? Então a gente poderia dizer que a fé é a porta de entrada, a forma como nós recebemos e acolhemos a palavra, que diz respeito ao quê? Diz respeito ao plano e às promessas de Deus. E o amor é a porta de saída, né? A porta de saída de tudo aquilo que é recebido, tudo aquilo que é internalizado e tudo aquilo que é constantemente acessado pela fé. Então, fé é a porta de entrada, o amor é a porta de saída de tudo aquilo que foi produzido em nós. Então, nós temos aqui um padrão para a gente começar a entender, então, o que é o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Que é esse conjunto de virtudes, por assim dizer, né? Uma nova disposição moral, uma nova disposição de caráter, que se expressa de forma plena através da maior de todas as virtudes, que é o amor. Então, o fruto do Espírito é esse, um conjunto de virtudes que se expressam de forma plena por meio da maior de todas as virtudes, que é o amor. E aí, no último domingo, nós falamos dessa jornada rumo ao amor, né? Da demonstração da necessidade que a gente tem de chegar e de habitar esse lugar pela fé nas competências de Cristo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre, nós estamos falando já, né, sobre o cultivo do amor. Como esse amor é cultivado na gente, né? O Espírito está nos conduzindo nessa jornada como justos e livres em direção ao amor. Agora nós vamos ver como o Espírito está cultivando essa virtude em nós, esse fruto, né? Que significa o processo de frutificação da semente da palavra que a gente recebeu pela fé, que acontece aí pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que é o fruto do Espírito. É o Espírito que faz a semente da palavra frutificar em nós, né? E como se dá esse processo, né? Já aqui apontando para a ideia da gente ver o fruto como um processo de cultivo de uma nova disposição de caráter, que é gerado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente não olha muito para o fruto como um processo que o Espírito está fazendo, algo que está sendo cultivado. É o que eu quero propor hoje aqui, né? Então eu quero ler o versículo 22 e 23, para a gente olhar um pouquinho como se dá isso aí. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então aqui a gente já começa a observar no finalzinho do texto que não há nenhum tipo de acusação, ao contrário, né, da nossa realidade, das nossas vontades, que está sob a lei, está sempre sendo acusada, né, pela lei. Quando a gente olha para aquilo que o Espírito está cultivando em nós, não há nenhum tipo de acusação da lei para isso, né? A gente então não está mais preso nesse lugar de insegurança, de medo, né? Por quê? Porque aquilo que o Espírito está cultivando em nós está livre de qualquer tipo de acusação da lei. Por quê? Porque o próprio Espírito é o selo dessa nova vida. Ele é o selo daquilo que ele está fazendo. Entende? Ele é o penhor dessa nova realidade que está sendo produzida em nós. E ele mesmo é quem conduz esse processo de formação dessa nova natureza virtuosa no povo de Deus. Por isso que não existe condenação da lei para isso aqui. Que o próprio Deus está formando na gente essa nova natureza, né? Uma natureza virtuosa. E se tratando aí dessa nova natureza, a gente precisa observar esse texto aqui. Também é outra coisa que às vezes passa despercebida. É claro que a gente precisa parar para estudar o texto para perceber isso.
que Paulo está descrevendo aqui o processo do fruto do Espírito, desse novo caráter, ele descreve isso de trás para frente. Ele começa pelo amor, se você reparar. E se a fé atua pelo amor, então já é óbvio que o amor é o fim, né? É o fim do processo. Então Paulo está escrevendo de trás para frente. Mas por que ele faz isso? Por quê? Porque ele está começando apresentando o fruto perfeito. Ele apresenta o fruto perfeito para daí ele apontar de onde ele vem, né? Até a sua maturação aí para um verdadeiro desfrute, que é do domínio próprio, né? Que é o quê? Que é o amansar de Deus do nosso coração, o tornando uma boa terra aí para o cultivo desse novo caráter, até a sua expressão plena pelo amor. Acho interessante que um dos versículos do Salmo 73 que a gente leu no começo do culto fala que no momento que o salmista se apresentou diante de Deus, ele era como um animal selvagem, né? Eu não me lembro qual versículo que falava isso, eu ia anotar aqui, eu me esqueci. Mas ele fala que ele tinha esse coração embrutecido, como um animal. É muito interessante isso, porque o processo de formação de caráter que o Espírito produz em nós, ele diz respeito a um amansar. O domínio próprio é esse início dessa doma, por assim dizer, de um coração que é embrutecido, que é como de um animal selvagem, e o Espírito começa a domar ele, começa a fazer, a cultivar esse coração, tornando ele numa terra boa, para que o processo virtuoso continue. Né? E é bem interessante que se a gente olhar aqui, ó, lendo de trás para frente, né? O versículo 22, que depois do domínio próprio vem justamente o quê? Mansidão. Está amansado, né? Começou a ser dominado. Esse coração agora está amansado para a continuidade do processo, né? Então, do domínio próprio, que é esse amansar de Deus no nosso coração, tornando ele uma boa terra, para o cultivo desse novo caráter, até chegar na sua expressão plena, pelo amor, né? Então, é como se a gente pensasse nesse processo, né? Olhando assim desde a fé, é como se fosse um inimigo rebelde, hostil a Deus, que recebe pela fé a semente da palavra, com poder, né? Com virtude no coração, e produz sabedoria, que é o conhecimento de Deus, do seu plano, diante de um novo horizonte de esperança que Deus está conduzindo, que então começa a domar o seu coração por meio do domínio próprio, e então ele vai disparar um processo de crescimento, né? Que segundo o texto de Paulo aqui, né? Um processo a mansidão, a fidelidade, a bondade, a benignidade, a longanimidade, paz, alegria, né? Que acontece aonde? Que acontece nessa constante militância, luta, nessa guerra que é travada aí do espírito contra a carne, dessa constante militância aí para que a gente possa se submeter de forma confiante a que o espírito está produzindo em nós, né? E nesse processo aí contra a carne que vai levando então até o cultivo da virtude do amor, que vai possibilitar a entrega de um fruto maduro e igualmente frutífero, com muitas sementes, né? Que é a ideia justamente de um fruto, né? Então, quando a gente vê isso daqui, é justamente a ideia do amor abnegado, que Paulo vai falar lá para os Tessalonicenses, as virtudes que ele encontrou naquela comunidade local. Ele encontra o quê? Ele encontra uma fé operante, uma fé que opera, ele encontra um amor abnegado, né? Os irmãos estavam vivendo isso, estavam conseguindo exalar para o outro, né? Entregar para o outro um fruto maduro, né? Um bom fruto. E ele também fala da esperança firme. A gente vê que nesse trecho que a gente está lendo aqui desde o domingo passado, fala dessas três virtudes. Então, essa ideia do amor como essa porta de saída tem a ver com essa ideia do amor abnegado. Por quê? Porque quando a gente fala de um fruto,
a gente precisa lembrar que não se trata de um fruto que é para si, mas para o outro. Nenhuma árvore produz um fruto para si mesmo, né? Mas é para o desfrute de outros. Por isso que o amor é essa virtude que nos permite entregar esse fruto, passar para frente, né? Que tem a ver justamente com aquilo que é o próprio Deus é. Um Deus que é cheio de amor e que está sempre pronto para doar de si mesmo, né? E falando um pouquinho, né, no que se refere a esse fruto como um processo de cultivo de uma nova disposição de caráter e pelo amor, a gente também vê algo parecido nas palavras do apóstolo Pedro, né? É bem interessante isso aqui quando eu estava estudando o texto, porque é uma forma muito parecida de tratar esse processo de formação de caráter. O apóstolo Pedro fala algo muito parecido lá na sua segunda carta, 2 Pedro 1, do versículo 3 ao versículo 8. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, um esforço aqui, né, uma luta, né, associai com a vossa fé a virtude, né, ou seja, esse poder com que a palavra chega no nosso coração pela fé, com a virtude o conhecimento, ou seja, sabedoria, com o conhecimento, aí ele vai começar aqui o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E ele desemboca da mesma coisa, ele começa pela fé, ele fala desse processo da fé com a virtude, esse poder virtuoso que a palavra tem de chegar no nosso coração e transformar ele. Depois ele vai falar do conhecimento, da sabedoria, que é essa fé que abarca o todo da nossa vida e nos dá um conhecimento amplo de quem Deus é e do seu mundo. E a partir da sabedoria, ele então começa aí com a doma, o domínio próprio, que daí vai seguindo, ele traz outras virtudes, mas ele vai desembocar também no amor. Né? E no versículo 8 vai dizer o quê? Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, faze com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui uma similaridade na forma como o processo se inicia, né, até onde ele vai desembocar. Esse processo de formação de caráter por meio do Espírito Santo, né, que é da fé que abraça essa palavra com poder, com virtude, que produz o conhecimento, sabedoria, que começa um processo de doma, né, de preparo do coração através do domínio próprio, avançando com uma lista de demais virtudes aqui de Pedro, que pode ser vista como uma lista complementar com a de Paulo, até chegar na sua expressão madura no amor, né? Então a gente vai ver aí que é o principal fim nas duas passagens, é chegar no amor, né? Dessa forma, então, parece coerente a gente visualizar o fruto do Espírito como crescendo em uma espécie de camadas, por assim dizer. A gente não fala muito do fruto dessa forma, né? Mas crescendo uma espécie de camadas, progressivamente até ser preenchido pelo amor e estar pronto para ser desfrutado. Alguns anos atrás eu escutei uma série da Igreja de Esperança, foi o Jonatas Simões, ele falou sobre isso, isso ficou muito marcado na minha cabeça, né? Essa ideia da gente ver o fruto como crescendo em camadas, de forma progressiva. Isso se encaixa até mais com a ideia da santificação, do processo de santificação que a gente vive pelo Espírito Santo, né? E a gente começa a entender melhor, então, essa ideia do fruto que está sendo produzido na nossa vida e aonde ele vai desembocar para que a gente possa
entregar isso para o outro, né? Por quê? Porque o amor é essa virtude aí que nos possibilita a não tratar as outras virtudes que compõem essa nossa nova disposição moral como fins em si mesmo, né? Como um ganho pessoal. Uma ideia de que eu estou ficando bom como uma espécie aí de performance humana, né? Uma espécie de autorrealização. Cara, olha como eu estou ficando bom. Olha como eu estou cheio de virtude. Isso já está completamente equivocado com a ideia, né, do que o próprio Espírito está produzindo em nós. O amor é a virtude que vai nos possibilitar não tratar tudo isso que o Espírito está produzindo na gente como para nós mesmos, como um ganho do próprio ego, né? O amor é essa virtude que nos possibilita a dar todas as outras como um fruto de vida para o outro, né? Por isso que sem amor, né, que é o ápice dessa nova disposição de caráter, Paulo vai dizer que nada tem valor. A gente pode ser um monte de coisa, mas se não tiver amor, o outro não está desfrutando. Está ficando só para a gente. E ele é um problema. Entende? E aqui começa a fazer sentido porque que Paulo fala do amor como essa virtude maior. E por que de todos os três, o que vai permanecer é esse. Por quê? Porque Deus é isso. Entende? E a glorificação é nos tornar a imagem de Cristo, né, perfeitamente, plenamente. Então não tem como o amor desaparecer mesmo. Não tem jeito. Então é isso que Cristo está produzindo na gente. E é por esse motivo que a gente precisa levar com seriedade as palavras do apóstolo Paulo nos últimos 2 versículos do nosso trecho de hoje, já partindo aí para a conclusão do nosso sermão também. Que ele diz o que nos versículos 24 e 25? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, nós que somos de Cristo, nós que fomos comprados aí pela entrega plena daquele que nos amou até o fim, né? Amor de novo, né? A gente precisa entender que nós lutamos contra uma carne já crucificada com ele na cruz, já vencida por ele. A gente precisa sempre lembrar, há uma tensão, de fato, né? Nós ainda estamos nesse lugar, mas a gente está lutando contra uma carne que já foi crucificada com Jesus. Isso daí já foi vencido. Se entregar para essas questões é se entregar para uma coisa que vai levar em nada. Só em desordem, bagunça, insegurança, medo, tristeza, dor. Não tem como. Esse é o caminho. Esses são os ganhos da carne. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como. Então a gente luta contra uma carne que já foi crucificada por Cristo na cruz, já foi vencida. Por isso, a nossa jornada, né, de santificação, de cultivo, de caráter cristão, ela não é pela carne, pelo nosso próprio esforço, não é fundamentado nas nossas próprias competências, mas é pela fé. Porque a gente alcança a nova vida, pela fé no Cristo que conseguiu essa nova vida. Não tem como. Se não for pela fé, a gente só está preso nessa mesmice, nesses pobres ganhos desordenados da carne. Então, quando a gente pensa em santificação, a gente também está pensando num caminho que é pela fé. Não tem como. O Keller falava isso. Quanto mais profundamente a gente crê no Evangelho, mais profundamente nós somos transformados. Essa frase dele me marcou, porque eu pensava em santificação de um jeito um pouco diferente. Mas é assim mesmo. É um processo igualmente de fé, né? Pela fé no quê? Pela fé nesse Evangelho, né? Que é poderoso para amansar o nosso coração e transformar ele numa boa terra, para poder frutificar essa nova vida que Cristo nos dá pelo seu Espírito, né? E até porque, né, a nova vida que é manifestada pelo amor não se refere apenas a uma vida que é nova.
mas também uma vida que é santa. Quando a gente fala nessa vida que a gente tem que jogar para frente, a gente tem que lembrar disso, é uma vida santa também. Por quê? Porque ela é gerada pelo próprio Deus em nós, pelo seu Espírito. Então a gente precisa lembrar disso. Não é só novidade de vida, é novidade sim, mas é uma novidade santa, que diz respeito à nova ordem das coisas que Cristo conquistou. Então, se submeter ao que o Espírito está fazendo em nós não é uma escolha. Quer dizer, não é algo que a gente tem algo para escolher, no sentido assim, eu acho que isso aqui não vou entrar não. É o único caminho de quem foi salvo por Cristo. Né? Versículo 25, se vivemos no Espírito, se recebemos essa vida, então andemos nela. A vida que a gente expressa pelo amor é uma vida não apenas nova, mas é santa também, né? Então, já que nós vivemos agora essa vida de Cristo, né, comunicada a nós aí pelo Espírito, nós precisamos andar em conformidade, em uma submissão confiante a essa realidade no Espírito, né? Nos submetermos a esse processo de cultivo do amor que o Espírito Santo de Deus tem efetuado em nós. A gente precisa se submeter a isso. Submeter esse processo. Isso que é andar no Espírito. Né? Isso que é travar essa luta contra a carne. Não tem a ver com o nosso esforço. Tem a ver com soltar as armas e se submeter em fé ao que o Espírito está fazendo e andar nessa realidade. Se Deus está falando que a gente é tal coisa, é tal coisa que a gente é. Por mais que isso custe, mas é. Ou a gente tem fé nisso ou não tem. Né? Isso é ter fé. Por isso que eu gosto de usar esse termo submissão confiante. Nós estamos nos submetendo ao que Deus está fazendo. Isso tem a ver com fé. Né? Então que a gente possa continuamente abraçar a palavra do Evangelho nos nossos corações. Através dos meios de graça que Deus nos possibilita. Né? Lembra que domingo passado a gente finalizou falando sobre quanto mais a gente acha que aquilo que Deus está fazendo no seu povo, na sua igreja, é fruto do nosso esforço, a gente sempre vai estragar tudo isso aqui. Por isso que tem aquela ideia ali de achar que a gente está numa jornada no próprio esforço, aquela ideia que a gente vai começar a se devorar, até se autodestruir. Por quê? Porque a gente está achando que é algo que depende da gente. Né? O Paulo chama a gente para se esforçar para manter a unidade. Sim, só que a gente não produz essa unidade. A gente é inserido nela. A gente tem que se esforçar para se submeter a ela. Então a gente precisa abraçar com fé a palavra do Evangelho e também as dinâmicas, os ritmos, os rituais que o próprio Deus estipulou para nós como seu povo. Culto, comunhão, oração, jejum. A gente precisa aprender a desfrutar desses meios de graça, para que a gente possa absorver no nosso coração essa palavra poderosa, crescer em sabedoria e ver o Espírito nos domando, nos amansando, e a gente vê esse fruto sendo produzido em nós. E o amor completando essas virtudes para que elas possam ser desfrutadas pelos nossos irmãos, uns com os outros. A gente para de devorar os outros e passa a alimentar os outros, assim como Deus faz com a gente. Então que a gente possa abraçar mesmo essa palavra do Evangelho e todos os rituais que o Senhor nos insere pela sua graça, pela sua misericórdia, porque eles possuem a própria ação de Deus para formar Cristo na gente. Culto não é só culto da nossa expressão diante de Deus. Culto é o lugar que a gente se submete a algo que Ele está fazendo no seu povo. É uma submissão pedagógica que a gente está sendo formado, domingo após domingo, relembrado do seu pacto, da sua aliança. Então que a gente possa lembrar disso. O que a gente vive como igreja não é resultado dos nossos esforços. Deus nos colocou nessa jornada, porque Ele está cultivando amor na gente. Ele está cultivando esse fruto, para a gente poder frutificar isso no mundo, né? Para a gente poder dar para o mundo, né,
uma vida que frutifica, mas não apenas para o mundo, mas primeiro para os nossos irmãos aqui. Essa realidade tem que acontecer aqui, né? Uma vida que frutifica, né? Porque é a vida do fruto do Espírito, não é nossa. E que a gente possa testemunhar isso e se livrar, né, pelo poder do Espírito de estar produzindo para os nossos irmãos ou no mundo que a gente habita aí as obras da carne, né, que apenas estão realçando as desordens da queda. Que o Senhor nos ajude a submeter em fé e andar no Espírito, assim como nós já desfrutamos da vida que Ele nos comunica. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor reafirma o seu compromisso conosco cada vez que nós entramos em contato com ela, Pai. O Senhor reafirma o seu compromisso que o Senhor tem por meio de Cristo, pelo seu Espírito, de formar o seu povo conforme a imagem do seu Filho. E o Senhor nos chama, Pai, a assumir em fé, a nos submeter em fé a essa realidade. Nos livra, Senhor, dos nossos desejos da carne. Nos livra, nos fortalece para essa batalha, Senhor, de andar no seu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, que o seu Espírito continue domando nossos corações conforme nós vamos nos apropriando da sua palavra. Conforme nós vamos nos apropriando dos meios de graça que o Senhor estipulou para a nossa vida. Que nós possamos, ó Pai, ver esse fruto sendo cultivado em nós, esse amor sendo cultivado. E nossos irmãos, ó Pai, possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. E o mundo possa desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo na nossa comunidade de fé. Em nome de Jesus te peço, Pai. Esteja conosco, continua nos fortalecendo e nos alimenta nesse momento na sua mesa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.